So I imagine that there's something different in your concept of art than just painting. Is that what you feel yourself? I don't want to put words in your mouth, but I have often thought about it. Yes, it was really, I considered painting as a means of expression, not a name. The same as I consider that color is only a means of expression. In painting, it shouldn't be the last aim of painting. In other words, painting shouldn't be not only retinal or visual. It should be to have to do with the gray matter of our understanding instead of purely visual. Bom dia, alunos! Hoje a nossa aula é dedicada especialmente ao artista Marcel Duchamp, que foi uma figura que revolucionou a arte e também trouxe influências muito importantes para a arte hoje. Embora a gente associe normalmente o Duchamp ao dadaísmo, era um artista que ele negava essa relação com os movimentos artísticos e procurava não se filiar a nenhum dos movimentos da modernidade. Mas, pelo seu estilo de trabalho mais contraditório, mais ácido, a gente acaba sempre vinculando ele, e também até pelas próprias relações artísticas que ele tinha, a gente acaba sempre vinculando ele mais ao dadaísmo. Marcel Duchamp nasceu no norte da França, em uma família ligada às artes, à música, à leitura e aos jogos de xadrez, uma de suas grandes paixões. Também amava as pinturas de Monet. Em Paris, no início do século XX, o Duchamp se interessou pelo estudo das vanguardas artísticas, principalmente o cubismo. Isso influenciou a sua obra No Descendo a Escada, de 1912. Essa obra, além da estética cubista e futurista, revela as influências da cronofotografia, sobre a qual nós já falamos na aula sobre futurismo, e também o interesse dos dadaístas por máquinas. Em 1911, o Duchamp entrou em contato com algumas peças teatrais e escritores também de teatro, e escritores em geral de literatura. E isso deu uma influência bem importante para o trabalho do Duchamp. O próprio dizia que para ele era mais interessante que o seu trabalho fosse inspirado em obras da literatura, no trabalho de escritores, do que no trabalho de outros artistas visuais. Então a gente vai ver que o trabalho do Duchamp ele vai mexer muito com essa parte da linguagem, cheio de trocadilhos nas palavras, e vai ser extremamente espirituoso, algo muito interessante. Em 1915, Duchamp vai para Nova York, e lá ele desenvolveu aquilo que chamou de ready-made. O ready-made seria a apropriação de objetos do cotidiano, elevando-os à categoria de obra de arte pela simples designação do artista. Assim, objetos como uma pá, uma roda de bicicleta ou um escorredor de garrafas, ao serem assinados pelo artista, ganhavam outro status. Mas nenhum ready-made se tornou tão importante quanto a fonte, que consiste unicamente em um mictório ou urinol, uma louça sanitária para uso masculino. As meninas não devem estar tão habituadas a ver mictórios no dia a dia, pois eles ficam em banheiros masculinos e também porque não é tão comum termos esse tipo de louça nos banheiros em casa. Mas percebam que Duchamp inverteu a posição do mictório, usando a parte que ficaria presa à parede como base da peça. Então, o mictório ou urinol, o trabalho do Duchamp intitulado A Fonte, ele foi uma provocação do artista. Em 1917, ele estava associado à Sociedade dos Artistas Independentes, e isso em Nova York, e ele decidiu então propor um trabalho para esse salão que os artistas organizavam, que essa Sociedade de Artistas organizava. Mas o Duchamp sabia que se ele propusesse o mictório para esse salão com o seu próprio nome, isso talvez não desse a polêmica que ele estava querendo ocasionar. Então o que Duchamp fez
foi escolher esse objeto, o mictório, e assiná-lo com outro nome, um pseudônimo que seria o R. Muth, que ele tem assinado ali na parte de baixo do mictório. Esse R. Muth, na verdade, seria um nome que ele escolheu partindo do fabricante dessa louça sanitária que teria esse nome. Então o Duchamp propôs esse trabalho no salão com um nome diferente e claro que causou a grande polêmica que causou, né? As pessoas do salão, e isso é um detalhe interessante também, porque esse salão organizado por essa sociedade independente, ele funcionaria mais ou menos como o salão dos independentes, né? Ele não teria um julgamento para os trabalhos que estavam entrando ali. Só que os organizadores do salão ficaram tão chocados com aquele trabalho que eles acabaram colocando em julgamento o mictório que estava sendo proposto. Então a maioria não aceitou, né, dos organizadores do salão não aceitou o trabalho, dizendo que ele seria um trabalho imoral, né, julgaram dessa maneira, mas alguns outros críticos da época defenderam, disseram que o trabalho devia ser colocado no salão, devia entrar para o salão. Olhem só que polêmica o Duchamp causou ali no meio da Sociedade de Artistas Independentes. Mas qual seria a moral desse trabalho, né, e dos outros ready-mades do Duchamp também? Por que levar um mictório a uma exposição? Por que isso? Então, na verdade, quando Duchamp propõe os ready-mades ou mesmo esse mictório como uma obra de arte, ele está buscando romper com o que ele chama dessa tradição retiniana da arte, que consiste em considerar a arte somente aquilo que é visual ou também aquilo que é manualmente produzido pelo artista. Então, o Duchamp, ao contrário disso, ele acredita que a arte não é somente isso, mas sim uma atividade mental, um processo mental. Então, o que conta é esse pensamento, essa ideia do artista, e o fato de que se foi ele ou não que fez o trabalho, ou se é um trabalho visual ou não, isso não interessa tanto. O que interessa para ele na arte é a arte como um pensamento, uma atividade mental. Essa proposta que o Duchamp faz com os ready-mades e a fonte acaba sendo um trabalho que coloca a nu, né, expõe como é esse processo de escolha, de legitimação das obras de arte e também essa não necessidade que a gente tem de que isso seja visual. Então causa uma grande revolução artística que vai influenciar também a arte hoje, né? Então por isso que o mictório, a fonte do Duchamp, ela é uma obra extremamente marcante, né, que coloca em xeque muitas normas e questões tradicionais que a gente tem na arte e que vai modificar completamente o campo e a compreensão da arte. E outra coisa que se torna interessante pensar é como o Duchamp escolhia os seus ready-mades. Então a gente vai ouvir ele um pouquinho a respeito disso. One of the things that we, of course, are tremendously interested in is the whole idea of the ready-made. We're familiar with the concept of junk sculpture. This is something that such artists as Stankiewicz and even Picasso in earlier days more or less advanced. To pick up an object which was made for an entirely different use, possibly a discarded object, which because of its shape and its patination, its configuration, suggests another possibility. It may be a very satisfying texture, a very romantic kind of quality about the piece. In other words, became a kind of chosen object, but chosen for aesthetic reasons. In what respect does junk sculpture differ from the concept of the ready-made? Let's say, for example, the bottle rack or the bicycle wheel. This was, of course, the difficulty when it came to my mind, but that was back in 1915 when I applied the word ready-made to these objects. In fact, I only made 13 of them in my life, in 40 years, so it's not very much of an occupation. But even so, I mean, the fact of choosing, of selecting and deciding on one
was the result of being very careful about not using my sense of beauty or my belief in some aesthetics of some kind. In other words, finding some object of complete indifference as far as aesthetics are concerned. And that indifference is very difficult because there's always some detail in any object that will attract you aesthetically, meaning that you will find it beautiful or even ugly, which is the same thing. Ugly or beautiful is the same thing when it comes to choosing an object in the form of a ready-made. By ready-made also the idea was being made by, either manufactured or made by another person can be a ready-made too, you see. I even remember signing a big painting in a restaurant for the pleasure of calling it ready-made, you see, and of course it was not manufactured. So, of course, I couldn't take the painting with me because it was attached to the wall. But this explains that the difficulty is to make people understand that it was not through an attraction of the beauty of the object that I would call it ready-made. That's why I made so few, because after a certain while, anything becomes beautiful. You know, it takes 40 years sometimes for my, what is it called, the bottle rack to become very, people say, it's so beautiful, and it's the worst compliment they can give me. Ainda sobre a obra A Fonte, eu acho o texto da socióloga francesa Nathalie Heinrich muito esclarecedor sobre o assunto, e ela diz o seguinte: quando comentamos Ready-Mades de Marcel Duchamp, os eruditos alegam frequentemente que o artista teria declarado "isto é arte". Duchamp não disse nada, ele fez algo. Comprou o mictório, pintou nele a assinatura e a data, levou-o ao saguão onde o Salon des Indépendants recebia as obras de arte em Nova York e instalou numa posição inversa. Depois, após o mictório ser abandonado num saguão, fez com que outros agissem. Primeiro, pediu que seu amigo Alfred Stieglitz publicasse uma fotografia da fonte com um comentário em sua revista The Blind Man. Depois aguardou. Passados quase 40 anos, após ter se tornado uma figura artística proeminente, Duchamp decidiu produzir um pequeno número de réplicas do mictório original, que havia se perdido, e vendê-las a galerias particulares e museus públicos a partir da década de 1950. Permitiu simplesmente que os intermediários culturais fizessem o seu trabalho, que trataram e enquadraram o objeto como obra de arte, guardando, descrevendo, vendendo ou exibindo, iluminando ou comentando o objeto. Assim, Duchamp fez com suas ações o que um sociólogo pragmático teria feito com palavras, ou seja, destacar a importância de intermediários no campo da arte. Então, a obra de Duchamp coloca uma lupa sobre a arte e seu processo de constituição e legitimação. Essa atitude deixa marcas indeléveis na arte e vai influenciar produções a partir da década de 60 e contemporâneas. Outra obra marcante de Duchamp é a LHOOK. O artista utilizou um postal com a imagem da Mona Lisa, em que ele fez a intervenção dos bigodes e do cavanhaque. As letras LHOOK, que ficam na parte inferior, se lidas em francês, elas soam como uma frase, seria LHOQ. Essa frase tem um sentido vulgar que eu deixo para vocês pesquisarem. Quando faz isso, o Duchamp está assumindo uma postura debochada frente à arte tradicional, a arte que ele chama de retiniana. Duchamp também criou um personagem, a Rose C'est la Vie, que seria uma personagem feminina alternativa. Na verdade, era o alter ego de Duchamp, pois ele próprio se vestia de mulher numa atitude performática, algo então bem inovador para o momento. O seu amigo fotógrafo Man Ray, do qual nos falaremos depois, fez algumas fotos do artista vestido como Rose C'est la Vie, e além de esta ação do artista poder ser considerada uma atitude performática, a gente tem toda aquela espiritualidade do Duchamp no seu trabalho, aquela questão espirituosa de, no próprio nome da personagem, fazer um trocadilho.
Rose, c'est la vie, ele escreve com 2 R's. Então, na leitura em francês, nós temos rose, c'est la vie. Rose, c'est la vie. No caso, o rose acaba fazendo alusão a Eros, ou seja, o amor erótico, e c'est la vie, relacionado ao francês, c'est la vie, é a vida, que ele escreve de uma maneira diferente, mas na leitura a gente compreende como é a vida. Então, rose, c'est la vie, Eros é a vida. Outro ready-made interessante de Duchamp é o Ar de Paris, ou seja, ele utilizou uma cápsula de soro fisiológico, liberou-a do seu conteúdo e ali colocou o Ar de Paris. Esse ready-made ele deu de presente a um amigo, colecionador de arte, e, claro, traz toda essa inteligência no trabalho do artista, né? Porque no momento em que ele está oferecendo o Ar de Paris, ele está também fazendo relação com todo o significado da cidade. Então, essa efervescência cultural que significava Paris no início do século XX, que seria o grande centro cultural do mundo no momento. Então, o Ar de Paris seria esse ar inspirador para artistas intelectuais da época. Outra obra de Duchamp, também muito instigante, se chama A Noiva Despida pelos Seus Celibatários Mesmo, ou também conhecida como O Grande Vidro, que é uma pintura realizada sobre uma grande estrutura em metal e vidro. E esse nome estranho, A Noiva Despida pelos Seus Celibatários Mesmo, também faz um certo trocadilho, pelo menos ao final do nome, pois em francês seria La fiancée mise à nu par ses célibataires même. O même acaba sendo um trocadilho para Miami, né? Même poderia ser mesmo ou Miami em francês. Então, ele sempre vai usar esse tipo de trocadilho nos títulos. E visualmente a gente percebe que o artista compõe aqui aquele mesmo tipo de linguagem dos dadaístas dos objetos sem sentido. Então ele procura fazer o que seria uma máquina, uma espécie de uma máquina, que representaria essa relação entre masculino e feminino, a relação amorosa entre o masculino e o feminino. Então a parte de cima seria essa máquina que representaria o aspecto masculino e a parte de baixo representaria o feminino. Claro que algo sem sentido, lembrando aquelas máquinas propostas pelos artistas dadaístas como Picabia, que nós vimos na semana passada. O Duchamp sempre tinha esse trabalho como incompleto, até que em uma das exposições que ele participou, no transporte o vidro foi quebrado. Então vocês percebem que existem grandes rachaduras nesse vidro e após esse episódio o Duchamp aceitou o trabalho como terminado, somente após ele ter sido quebrado em um transporte. Também é interessante a instalação do Duchamp em um vernissage de exposição surrealista de 1942, em que o artista encheu a sala de exposição de linhas como se fosse uma grande teia de aranha, impossibilitando que as pessoas se aproximassem das obras. O Duchamp por muito tempo permaneceu distante dos olhares do público. Inclusive, ele trabalhava em uma livraria, ele não era dedicado 100% do tempo ao seu trabalho como artista, isso porque ele acreditava que se ele trabalhasse somente como artista e que dependesse diretamente do público para comprar e avaliar as suas obras, ele teria que estar sempre se curvando a esse público e mesmo a essa questão de gosto da qual ele buscava se desvencilhar. A gente viu isso ali nas suas obras dos ready-mades. Então, ele acreditava que para o artista ser livre, né, ele não podia ter essa dependência em relação ao público. Vamos aproveitar e falar um pouco também sobre o artista Man Ray, que foi um grande amigo de Duchamp, conhecer um pouquinho da sua obra, que ficava entre o dadaísmo e o surrealismo que nós veremos posteriormente.
O Man Ray era um artista de origem americana, mas que desenvolveu grande parte da sua carreira na França, e ele produziu dentro da linguagem dadaísta, aderindo posteriormente a técnicas surrealistas. A gente vê principalmente esses registros fotográficos de trabalho dele, que envolvem alguns objetos que não são só ready-made, mas assemblagens que a gente tem, como por exemplo presente, algumas coisas absurdas, né, como um ferro de passar com taxinhas coladas na sua base, ou então o objeto para destruir, que também é conhecido como objeto indestrutível, em que ele coloca sobre um metrônomo a figura de um olho, dando a ideia desse olhar presente. Essa obra também tem toda uma história que ele teria feito essa assemblagem relacionada ao amor a uma figura, a uma pessoa com a qual ele estava envolvido. Posteriormente, esse amor foi rompido, então ele denominou essa obra como objeto para destruir. De fato, em uma exposição foi feito um atentado contra essa obra, tentaram destruí-la. No entanto, o Man Ray fez outra versão da obra, conseguindo novos objetos, né, e fez várias versões, na verdade, sendo que passou a nomeá-la então objeto indestrutível, porque a partir das várias versões ele não poderia mais ser destruído. Man Ray também é bastante conhecido pelo seu trabalho em fotografia. Nós temos algumas fotos que ele realizou da Kiki de Montparnasse, que era uma moça com a qual ele se envolveu em Paris. Tem a foto que ele realiza dela com uma máscara africana. Também a fotografia As Lágrimas, em que no rosto de uma mulher ele insere taxinhas que fazem referência então a lágrimas que estariam no rosto da pessoa. Aqui a gente tem uma aproximação também com o surrealismo, que é um dos movimentos que muitos artistas do dadaísmo passaram a seguir após o seu surgimento. E o Man Ray é muito conhecido pela técnica da raiografia, que recebeu este nome em homenagem a ele, que é uma foto feita diretamente sobre o papel fotográfico. Essa técnica da raiografia também era chamada de fotograma. Ela consiste em colocar alguns objetos sobre o papel fotográfico diretamente e realizar a exposição da luz. Isso vai causar um efeito, né, de onde os objetos tocam, a gente fica com a cor branca, porque ali o papel não é sensibilizado pela luz. Mas onde não há o objeto, a gente tem a cor preta por causa da sensibilização. Assim é o funcionamento da fotografia. Enfim, existem várias raiografias que ele produziu, inclusive uma das mais famosas é o beijo, em que estão ali dois perfis com as mãos indicando um beijo. Para encerrar a nossa aula, é importante a gente mencionar esse legado do Marcel Duchamp, da obra do Duchamp, para a arte hoje. Acho que muito das propostas artísticas que nós temos hoje, que envolvem outros elementos na arte ou que envolvem o que a gente chama de arte conceitual, a gente vai falar sobre isso mais lá no final do ano, quando a gente chegar na arte contemporânea, tudo isso está extremamente ligado a essa prática, a essa proposta artística que o Duchamp trouxe. Se não fosse isso, essa revolução, talvez a arte fosse diferente hoje. Então é um legado extremamente importante. Há uns anos atrás, em 2017, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul fez uma exposição bem interessante que se chamava A Fonte de Duchamp, 100 anos de arte contemporânea. Foi uma exposição que, como foi em 2017, justamente estava comemorando os 100 anos da fonte, né, dessa obra do Duchamp. E foi uma exposição bacana porque ela pegou várias obras do acervo do Marx e colocou uma exposição. E eram obras todas de arte contemporânea e que dialogavam com essa ideia do Duchamp de transformar os objetos, né, de levar os objetos à categoria de obra de arte. Então foi uma exposição bem bacana, embora o mote dela, né, o título dela, 100 anos de arte contemporânea, seja um pouco duvidoso, porque não conheço uma literatura que diga que a arte contemporânea começa a partir do Duchamp em 1917. Né, as literaturas normalmente colocam a arte contemporânea
como início ali a partir da década de 60 de alguns outros movimentos artísticos, mas obviamente é inegável a importância do Duchamp para a arte contemporânea. Então, né, o Marx, que é um museu que tem obras que são mais tradicionais, que são lá do século XIX, que a gente já mencionou algumas vezes isso, também tem obras bem contemporâneas e que seguem essa linha, essas ideias do Marcel Duchamp. Então, a gente encerra aqui a nossa aula, espero que vocês tenham compreendido essa ideia do Duchamp e semana que vem a gente fala sobre surrealismo. Tchau! So, Duchamp, Millie and me are very thankful for your participation in our show. Would you like to leave a final message about art? I believe that art is the only form of activity in which man, as man, shows himself to be a true individual and is capable of going beyond the animal state, because art is an outlet towards regions which are not ruled by time and space.